Um homem encontrou uma águia com um rastreador. Ele o conectou em um computador e não conseguiu acreditar no que encontrou. Já deixe o seu like, se inscreva no canal e bora começar essa incrível história! As águias são animais admirados em todo o mundo, tanto pela sua beleza como pela sua força e destreza em voar e caçar, usando sua incrível visão para avistar sua presa a quilômetros de distância. Não é à toa que ela é usada como símbolo de países, organizações ou moedas e diversas outras coisas, como também por empresas de rastreamento. Mas essa ligação entre águias e dispositivos de rastreio acabou resultando numa descoberta incrível. Um homem chamado Farkash, que mora em Jizan, na Arábia Saudita, gostava de fazer caminhadas pelo deserto. Ele aproveitava o ambiente calmo e sozinho para poder relaxar enquanto se mantinha em forma. No entanto, certo dia encontrou algo um tanto diferente. À distância, ele viu uma sombra bem escura que o deixou curioso. Afinal, por onde ele caminhava quase não crescia árvores ou plantas e era bem difícil achar animais por ali. Então, o que podia ser aquela mancha escura que tinha visto? Ao se aproximar, ele viu que se tratava, na verdade, de uma águia caída no chão sem vida. Logo de cara, ele percebeu que ela não tinha sido atacada por outro animal ou algo do tipo, porque não tinha nenhuma marca de ferimento ou machucado em seu corpo. Talvez tivesse acontecido por causas naturais. Mas olhando melhor aquela ave, ele viu algo que não costumamos achar em pássaros. Preso à sua garganta estava um rastreador. Ao retirar ele do animal, viu que tinha algumas informações ali, como o e-mail de quem tinha colocado aquele rastreador. Após terminar sua caminhada, ele voltou para casa e, ainda curioso para saber o que encontraria ali, foi imediatamente para o seu computador e conectou aquele aparelho estranho que tinha encontrado, e o que ele descobriu foi incrível. O rastreador tinha sido colocado naquela águia por pesquisadores russos pouco mais de 2 décadas atrás, ou seja, mais de 20 anos. E durante todo esse tempo, aquele aparelho estava registrando todos os passos, ou melhor, todos os voos daquela extraordinária criatura. Os dados que conseguiram capturar são realmente impressionantes. Durante toda a sua vida, aquela águia tinha sobrevoado várias áreas em diversos países diferentes, como por exemplo África, Sudão, Etiópia e outros países do Oriente Médio. Imagina só quantas coisas incríveis essa ave deve ter visto durante toda a sua vida. Outra coisa interessante que aqueles dados mostraram é que, embora, obviamente, as águias não tenham medo de altura, provavelmente têm medo de água. Bom, pelo menos aquela ave sim, porque durante toda a sua jornada, ela por algum motivo evitou voar sobre mares e oceanos. Na verdade, essa não foi a única águia a ser rastreada dessa forma. A equipe de pesquisa British Birds já rastreou 16 águias para conseguir ter dados mais exatos sobre a vida dessas incríveis aves. Conseguiram descobrir, por exemplo, que a maior distância diária que uma águia percorre por dia é de aproximadamente 355 quilômetros, deixando claro que elas realmente são animais que estão em constante movimento e que viajam distâncias em sua vida que nunca poderíamos imaginar. Mas não pense que apenas as águias são alvos desse método de pesquisa. Na verdade, diversas espécies de animais são estudadas usando esses rastreadores, em especial aqueles que são difíceis de observarmos na natureza. Um bom exemplo disso são as tartarugas marinhas. Assim como as águias, que estão sempre nas alturas e viajando várias distâncias por dia, as tartarugas também são difíceis de serem observadas na natureza, por viverem nas profundezas do mar e também por conseguirem nadar incrivelmente rápido, bem diferente do que em terra firme, onde são bem lentas. Tudo isso torna necessário o uso de rastreadores para que os cientistas possam estudá-las melhor. Por meio desses métodos, cientistas conseguem ter dados como as rotas marítimas por onde as tartarugas costumam seguir, onde elas se alimentam e onde descansam, ajudando assim a preservar esses locais e a manter as tartarugas seguras. Conseguem descobrir também as temperaturas da água onde elas vivem, ajudando assim a manter as tartarugas que vivem em zoológicos, por exemplo, a viverem nas melhores condições possíveis. Além disso, conseguem ver o quão profundo elas mergulham e quanto tempo conseguem ficar lá embaixo, no fundo do mar. Outro exemplo de um animal que é frequentemente estudado por meio de rastreadores e que também vive nos mares ao redor do mundo são as enormes e poderosas baleias. Agora você deve estar pensando, eu entendo por que colocar um rastreador numa águia que vive em lugares muito altos e por isso são difíceis de enxergar.
Mas quem não consegue ver uma baleia? Bom, é verdade que perto da superfície é quase impossível não enxergar as enormes baleias, mas na maior parte do tempo elas estão no fundo do mar ou em locais extremamente gelados, como na Antártica. Por exemplo, a baleia azul é uma espécie de baleia que está em extinção, ou seja, existem pouquíssimas dela no mundo. E além disso, elas vivem em lugares extremamente difíceis de nós humanos conseguirmos acessar. Por isso, cientistas colocaram rastreadores equipados com sonares em algumas baleias azuis, pois assim eles conseguem avistar várias baleias de uma vez só. E por meio dos dados que eles coletam com esses sonares, conseguem descobrir como esses animais estão se recuperando desse risco de extinção. Afinal, esse é um grande mistério que existe por trás das baleias azuis, a quantidade que existe no mundo. Sabemos que existem poucas. Aliás, acredita-se que só existam algumas milhares, mas não temos certeza disso. Porém, graças a esses rastreadores, com o tempo, conseguiremos descobrir exatamente quantas existem no mundo. Os pássaros menores também são usados para pesquisas como essas, mas com um rastreador um pouco diferente dos usados nas águias, que são bem maiores e possuem uma bateria que dura muito tempo. Mas como isso é feito em pássaros pequenos? Para esses animais foram desenvolvidos rastreadores menores e com pequenas baterias, que são equipadas também com mini painéis solares para conseguirem recarregar suas energias e assim coletar vários dados sobre diversas aves ao redor do mundo. Isso permite que a gente descubra algumas coisas bem interessantes sobre algumas dessas aves. Por exemplo, você deve saber que todos os anos várias e várias aves ao redor do mundo fazem uma migração, ou seja, voam durante milhares de quilômetros para conseguir escapar do inverno. Mas como isso funciona? Qual a rota que esses pássaros usam na sua viagem? Será que tem um líder que guia os outros pássaros em sua migração? Todas essas perguntas estão sendo estudadas por meio dos rastreadores. Por exemplo, pombos-correios foram rastreados em uma pesquisa por um sistema muito avançado de GPS, que além de mostrar a rota que usam, eles também descobriram que quando essas avezinhas são atacadas por poderosas aves de rapina, como a águia, elas seguiam a liderança da pomba que tivesse mais experiência, para conseguir assim escapar de seus predadores. Bom, esses são só alguns exemplos de animais que, assim como aquela águia, são pesquisados e observados à distância por vários cientistas. Mas como exatamente isso funciona? Todos os dados coletados por esses rastreadores em diversos animais são enviados para satélites. Por isso, os cientistas não precisam ir atrás desses animais quando eles perdem a vida, para só assim conseguirem recuperar os dados. E é provavelmente por isso que aquele homem conseguiu encontrar o rastreador naquela águia. Outra coisa legal sobre os rastreadores é que eles salvam a vida de vários animais. Por exemplo, para descobrirem a quantos metros uma águia consegue voar, antigamente e infelizmente teriam que capturar alguns desses animais e sacrificar esses bichinhos para que fossem estudados. Mas graças aos rastreadores, os cientistas conseguem esses dados de uma forma muito mais simples e agradável para os bichinhos. Mas não pense que esses rastreadores são baratos só porque são pequenos. Todos os anos são gastos milhões de dólares por diversas empresas e governos ao redor do mundo. Por isso, caso você tenha a sorte de encontrar um rastreador em um animal por aí, devolva o aparelho para seus verdadeiros donos, afinal, será uma ajuda a mais nas pesquisas. E foi exatamente isso que Farkash fez, o homem que achou a águia. Usando aquele e-mail que encontrou no rastreador, ele conseguiu entrar em contato com os pesquisadores que colocaram o rastreador na águia e assim devolveu para eles seu precioso aparelho de pesquisa. Na tela está um vídeo bem legal. Esse cara postou uma foto com seu novo cão e as pessoas chamaram a polícia. Clique no vídeo e saiba o motivo. Até a próxima!